Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar de como o desempenho da economia polaca pode influenciar a economia portuguesa. Há uns episódios atrás falámos de como a queda das receitas da retalhista polaca Biedronka acabou por afundar a Jerónimo Martins em bolsa no final do mês de julho. Para além da dona do Pingo Doce, há também outras instituições portuguesas que operam na Polónia. Para falar deste tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Gonçalo Almeida, que nos está a acompanhar à distância. Gonçalo, olá, obrigada por estares connosco novamente. Olá, obrigado eu pelo convite. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apenas ouvir Miguel Maia, presidente executivo do BCP, o banco português que atua no mercado polaco através da participação de mais de 50% no Banco Milênio. Há um ano contava à agência Lusa sobre as perspectivas em relação ao desenvolvimento da economia polaca. Não sei dizer se a Polónia já passou o pior ou se não passou o pior. A Polónia é uma operação cotada. O que sei dizer é que a Polónia já é o segundo trimestre consecutivo que apresenta resultados positivos e que o risco que temos não é um risco de negócio, é um risco que temos classificado como político ou jurídico. E riscos de negócio nós sabemos gerir. Riscos políticos ou jurídicos é muito difícil perceber o que é que podemos ter pela frente. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Gonçalo, como referi no início deste episódio, a quebra das receitas da Biedronka, a retalhista polaca que pertence a Jerónimo Martins, acabou por afundar o grupo português em bolsa no final de julho. Um dos motivos apontados é a diminuição do consumo privado pelos polacos. O que é que pode estar na base desta redução? Bom, antes de mais, esta questão do consumo é uma questão um bocadinho transversal e que tem sido tema nestas últimas semanas e eu acho que vai continuar a ser tema porque de facto nota-se que existe aqui alguma cautela na hora de consumir por parte dos cidadãos de todo o mundo. Aliás, nos Estados Unidos os últimos indicadores de há umas semanas sobre as vendas a retalho desiludiram e geraram também preocupações sobre esse campo. Entretanto, os últimos dados já voltaram a sair acima daquilo que era esperado, mas no fundo existe aqui um clima global de alguma cautela na hora de investir. E de facto, olhando aqui para a questão da Polónia em concreto, a economia polaca prevê-se que cresça este ano, a FMI prevê um crescimento para este ano, mas existe aqui o fator do consumo que está a preocupar ligeiramente os investidores quanto à operação da Jerónimo Martins lá. E, de facto, em junho, as vendas a retalho da Polónia cresceram a um ritmo menor do que no mês passado, mas ainda assim cresceram 4%, mas foram abaixo das expectativas. E se olharmos com detalhe para cada segmento deste consumo, percebemos que as vendas com comida, bebida e tabaco caíram 4% face ao período homólogo, ou seja, existe aqui algum travão nas compras dos polacos em bens como a comida, a bebida e o tabaco, e isso obviamente que influencia depois o negócio dos supermercados, não é? Exato. Mas para além dos problemas relacionados, lá está, com o menor consumo privado, o que é que pode estar a afetar o setor do retalho alimentar polaco também? Existe aqui uma grande concorrência, portanto a Biedronka é a líder do mercado de retalho na Polónia, mas depois existe aqui uma grande concorrência, principalmente de empresas alemãs, como é o caso do Lidl, por exemplo, e aquilo que se nota é que, havendo obviamente concorrência, o grande core, digamos assim, da Biedronka é manter os preços baixos, é uma
competição agressiva, e isso obriga que, se quisermos manter esse nível de preços baixos, fará com que as margens também se reduzam. E ainda para mais, este ano voltou a cair a questão do IVA zero. Portanto, o governo polaco, tal como em Portugal, tinha implementado o IVA zero em 2022 e a partir deste ano voltou o IVA dos bens essenciais voltou aos 5%. Ora, se a Biedronka não quiser aumentar os preços em 5%, isso vai significar uma perda de margem da Biedronka. Portanto, eu acho que isso pode ter também consequências, e é também para aí que os investidores estão a olhar quando avaliam a compra de ações da Jerónimo Martins, por exemplo. Ainda pegando na questão do consumo privado, o salário mínimo da Polónia aumentou. Não será um pouco estranho as pessoas estarem a diminuir o seu consumo, sendo que têm mais dinheiro ao final do mês? Sim, de facto, esse seria à partida um indicador positivo, e o salário mínimo na Polónia aumentou bastante, aumentou no ano passado, aumentou este ano, e existem promessas de que vá voltar a aumentar para o próximo ano. É preciso também ver que a Polónia vive aqui num momento politicamente bastante ativo, desde o final de 2023 até ao início de 2024, vamos ter aqui um ciclo de muitas eleições, desde presidenciais, europeias, legislativas, eleições locais. Portanto, vai ser aqui um período muito forte, e obviamente quando existem eleições sabemos já que existem sempre promessas para aumentar ou melhorar a qualidade de vida das pessoas, e portanto o salário mínimo tem sido aumentado de forma constante. Isto à partida seria um bom indicador, porque faria com que as pessoas tivessem uma margem maior para gastar em produtos de supermercado. Mas, por outro lado, para as contas de uma empresa como a Jerónimo Martins, podem não ser assim tão boas notícias, porque, por norma, este é um setor onde se paga o salário mínimo recorrentemente, não é? É um setor, por norma, de baixos salários, e um aumento do salário mínimo fará com que os custos dessa empresa com o pessoal também aumentem bastante. E, portanto, pode ter aqui estas duas leituras. Por um lado, na teoria será bom porque existe mais dinheiro, mas por outro também existirão mais gastos para a empresa com os salários dos trabalhadores. Gonçalo, vamos agora recuperar o áudio que ouvimos relacionado com a participação do BCP na Polónia, através do Banco Millennium. De que forma é que a evolução da economia polaca pode influenciar a prestação deste banco português? A Polónia tem trazido algumas dores de cabeça para o BCP nos últimos anos. O relatório dos resultados deste primeiro semestre evidencia que há 7 trimestres consecutivos que o Banco Millennium está a dar lucro, mas nem sempre foi assim. Mesmo o lucro que está a dar agora podia ser muito maior, não fossem as provisões que o banco tem de criar, tem de gerar para acautelar eventuais riscos. Portanto, à partida, uma boa prestação económica da Polónia serão também boas notícias para empresas que têm subsidiárias na Polónia, mas vamos ver. Também o setor da banca tem mudado agora ligeiramente. Primeiro, tivemos aqui um grande aumento de juros por parte do BCE, agora com a normalização dos juros por parte do Banco Central Europeu, vai mudar também aqui um bocadinho o ambiente do setor da banca um pouco por toda a Europa. E em relação à EDP, que também tem operações na Polónia? Sim, a EDP é uma situação um bocadinho diferente, porque a EDP tem uma presença no mercado polaco desde 2008, mas não tanto na questão da comercialização, da venda de energia direta a clientes, mas mais numa questão de produção. A EDP e a EDP Renováveis têm vários projetos solares distribuídos na Polónia, inclusivamente há pouco tempo vendeu um desses projetos, comprou um parque e depois vendeu anos depois, tendo feito também mais-valia com essa venda, e portanto a EDP tem uma situação um bocadinho diferente face à Jerónimo Martins e também ao BCP, se bem que de forma mais pequena, e não é de todo esse o core da EDP na Polónia,
também começam a vender algumas soluções de energia, principalmente a empresas. Inclusivamente, a EDP tem uma solução que vende energia também à Biedronca. Por isso, apesar de haver também esse mercado, o grande core da EDP na Polónia é, de facto, a produção e não a venda de energia. Gonçalo, só para terminar, e pegando numa das questões que também fazes no teu último artigo sobre este tema, o que é que distingue, no fundo, a economia portuguesa da polaca? Portanto, a economia polaca tem crescido muito mais do que a economia portuguesa nos últimos tempos. Primeiro, também temos de ver a dimensão dos países, não é? A Polónia tem cerca de 37 milhões de habitantes, Portugal tem pouco mais de 10 milhões e, portanto, isso também terá sempre impacto. Se olharmos para os dados, nos últimos 10 anos, a economia polaca cresceu em média 3,4% e vale mais ou menos o triplo da economia portuguesa, e que neste mesmo período cresceu a um ritmo médio de 1,7%, portanto bastante inferior ao crescimento da Polónia. Depois, existe aqui o PIB per capita, em que Portugal está acima da Polónia, só que também neste indicador a Polónia tem recuperado muito terreno. A diferença nos últimos 10 anos encolheu para metade, principalmente aqui depois da crise de dívida que afetou mais os países do sul da Europa. E, portanto, esta é a grande comparação entre as duas economias. Neste momento, a Polónia vive dias mais conturbados devido à sua localização geográfica, porque, de um lado, o seu principal parceiro comercial é a Alemanha, que foi a única economia do G7 a contrair no ano passado e será aquela que vai crescer menos este ano, portanto também está a ter algumas dificuldades de crescimento, e do outro lado tem a Ucrânia em guerra e que tem obviamente um forte impacto depois também em termos económicos na Polónia, primeiro pelo grande número de ucranianos que estão agora refugiados na Polónia, é o país que mais ucranianos refugiados de guerra tem recebido e, portanto, tudo isso vai certamente afetar a economia polaca, que por um lado também, se olharmos aqui só para os números, pode ser visto como um crescimento da mão de obra, mas obviamente que é preciso fazer uma análise mais global e, portanto, isso de facto poderá ser também aqui terá impacto certamente na economia polaca. E nós vamos estar a acompanhar tanto o crescimento da economia polaca como de Portugal. Gonçalo, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Expresso da Manhã de Paulo Baldeia. No último episódio esteve à conversa com a editora de política do Expresso, Eunice Lourenço. Falaram sobre o facto de a entidade para a transparência estar a exigir aos jornalistas fundamentação para aceder à declaração de rendimentos e patrimónios de políticos. A sonoplastia deste episódio foi de João Amorim e Gustavo Carvalho. Muito obrigada aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.